Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Bíblia em Questão. Estou até gaguejando. Como todas as quintas-feiras a gente faz ao vivo, né? Hoje, infelizmente, é um programa gravado, mas isso não impede que você comente. Claro que se você fizer alguma pergunta, a gente vai ter que responder em uma outra oportunidade, mas pode comentar, pode deixar o que você achou, o que você está achando, a sua ideia, a sua... Qual seria a palavra agora, meu Deus? Opinião, né? Sobre o assunto, porque isso é importante pra gente. Tem algo que eu queria dizer também antes de apresentar as meninas aqui, senão eu esqueço, vocês sabem. Deixa aí nos comentários ideias de temas pra gente debater aqui, porque a gente tem uma listinha aí, mas programa toda quinta-feira chega uma hora que não tem mais nada, tá saindo. Então deixa uma ideia aí. Hoje no Bíblia em Questão nós vamos falar um pouquinho sobre o Ministério Infantil, um ministério além da igreja, né? Ministério Infantil, 2 pontos, um ministério além da igreja. E eu estou aqui com a nossa irmã Joyce, que já trabalhou no Ministério Infantil e sua igreja, né? Dá uma boa noite pro pessoal aí, irmã Joyce. Fique à vontade. A paz do Senhor Jesus a todos, né? Que nem a irmã falou, né? A gente trabalha com crianças, sim, né? Então nós estamos contribuindo para o reino, sim, né? Trabalhando com o Ministério Infantil. Contribuindo e muito. Às vezes eu acho que a igreja, eu sempre friso que quando a gente fala igreja, a gente fala pessoas, né? Sim. Não é 4 paredes. Eu até acho que a igreja em questão, em geral, não tem ideia do quanto que o Ministério Infantil é importante no Ministério, sim, de Deus. E nós estamos aqui também com a Rafaela Souza. A Rafa é responsável pelo Ministério Infantil aqui da Igreja Cristo Salva as Nações. E não é porque estou do lado dela, já falei isso para ela, só ela e eu, que não tenho nada do que falar do trabalho dela. O trabalho dela é maravilhoso aqui com as crianças, só tem acrescentado, só tem ajudado a obra. Dá uma boa noite, Rafa. Boa noite, graça e paz a todos. Tímida que só ela. Irmãos, como eu sempre faço, eu sempre leio uma passagem antes. Eu queria ler Mateus 19:14, só para a gente ter uma referência, né, do assunto que vamos falar aqui. Enfim, com certeza hoje eu vou sentir falta das perguntas do Douglas. Mas o próximo eu acho que já é ele, né? O próximo já é o Douglas. Passa rápido essa vida, meu Deus. Mateus 19:14 diz assim. Aliás, vamos ler a partir do 13, né? Fala assim. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. É uma palavra forte, né? O Senhor... É porque assim, antes de até mesmo a gente começar a discutir, a gente sempre olha para a criança de 2 formas. Ou que ela está atrapalhando, ou ela nem é notada. Às vezes ela nem existe, né? E quando as crianças começaram a se aproximar daquele momento, os discípulos, naquele momento, viram como se elas estivessem atrapalhando. Então, a primeira atitude que eles tiveram foram tirar as crianças dali. E o Senhor falou: deixai as crianças, não impeçais de vir até a mim. Então, assim, nós não podemos, nós como adultos, nos tornar um empecilho para o crescimento dessa criança com Deus, né? Na construção desse relacionamento dessa criança com Deus. Não é porque é uma criança que não tenha um relacionamento com Deus, que não tenha uma vida com Deus. É bem verdade, nesse momento que a igreja vive, que tudo, na verdade, é muito difícil. Veja bem,
A igreja nunca teve tanta facilidade em fazer a obra, nunca foi tão fácil para fazer a obra, mas também nunca foi tão difícil se aproximar mais de Jesus. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Porque a mesma facilidade que a gente tem, que agrega para o evangelho, é a mesma facilidade que torna isso mais, como é que eu posso dizer? Mas elas vão ter, mas de qualquer forma, entende? Então, na verdade, a gente tem um trabalho, mas a aproximação a Jesus, a gente não tem tanto. Então, nunca foi tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo. E isso agrega nas crianças também. Eu acredito, aliás, que as crianças sejam o maior alvo disso. Mas a gente vai entrar, né, nesse tema. Eu queria falar 3 coisinhas dentro dessa passagem que a gente leu. Deus ama as crianças incondicionalmente, assim como nos ama. O amor que o Senhor tem pelas crianças é o mesmo amor que Ele tem por cada um de nós, indivíduos. Por isso mesmo a gente não pode nos tornar uma pedra de tropeço nessa construção desse relacionamento com as crianças, com Deus. E às vezes a gente se torna, sem perceber, ou porque a gente não se preocupa com isso, ou porque a gente acha que a criança só vai construir. Geralmente acha que é porque é só criança, então criança só serve para brincar mesmo com o lobo agitado, só isso. E para doce, então acaba Exatamente. que a gente não vê mesmo, não percebe. Não percebe. Exatamente. As crianças são um sinal da bênção de Deus. Eu vou falar algo aqui pessoal, que aqui foi a sensação que eu tive, foi o que eu vivi. Ou pelo menos foi como Deus me mostrou isso pra mim, né? Se Ele me mostrou, só pode ter sido pra mim. Eu tenho 2 filhos, tenho a Casey e tenho o Cadu. No momento que eu soube da gravidez da Casey, eu estava passando por uma dificuldade muito grande, naquele momento, financeiramente falando, naquele momento. E foi muito difícil. Mas com a chegada da Casey, eu senti literalmente o céu se abrindo na minha casa. Junto com ela veio todas as bênçãos, entende? Veio suprimento, veio prosperidade naquele momento. Casey não teve falta de nada e nem nós tivemos falta de nada. O Senhor preparou tudo. Então eu pude viver isso aqui, o sinal da bênção de Deus que veio com ela naquele momento, além da chegada dela, mas sim no suprimento do que a gente, família, estava precisando. E no nascimento do Cadu, o problema era outro. O problema era mais emocional, sabe? Algo mais meu, mais sentimental, mais uma opressão que eu mesma vivia naquele momento. E o Cadu veio com isso, veio com alegria, veio com festa, com renascimento. Então, essa palavra eu pude viver. E eu acredito que cada mãe, cada pai, a Rafa vai experimentar isso daqui a pouquinho. A Rafa tá gravidinha de 2 meses, né? 4 já, menina? Então a gente soube que tinha 2 meses já? Não, quando eu soube, eu tinha 1 mês e pouquinho. Já passaram 3 meses? Já. Minha nossa, como o tempo voa. Então, ela vai experimentar. Eu tenho certeza que você que é mãe, você que é pai, você entende o que eu estou dizendo. As bênçãos e a transformação que uma criança traz na nossa vida. E a terceira, as crianças são adoradoras por excelência. Por quê? Porque não é nem aquela questão que as pessoas falam assim, a criança não tem pecado. Não é nem isso. É porque as crianças, elas são de uma sinceridade tão grande. Criança é muito sincero, gente. Você pode ter certeza que se a criança não gostar de você, ela vai dizer na sua cara. Não é verdade? Ela não vai fazer questão nenhuma de esconder isso. Assim como se ela gosta de você, ela também não vai te largar. Eu tenho uma sobrinha que não vai com a minha cara. E ela, ela só tem 2 anos, vai fazer 3 anos, mas é uma coisa assim, que quando ela me vê, ela já faz cara feia. Fazer o quê? A criança não sabe enganar. Então, por essa sinceridade, por essa ingenuidade, sabe? Por não ter outros, até como eu falei na palavra ontem, não ter outros objetivos, assim, quando ela vai fazer alguma coisa, o objetivo dela é só aquele. Então, assim, se a criança parar para louvar ao Senhor, o objetivo dela é louvar ao Senhor.
Então, ela já é uma adoradora por excelência. E a gente tem muito a aprender com as crianças em relação a isso, né? Porque a gente cresce e perde essa sinceridade, infelizmente, perde essa ingenuidade. A ingenuidade é até bom perder, mas a sinceridade era algo que a gente devia levar desde criança, não devia perder, sabe? E eu tenho alguns exemplos na Bíblia de crianças assim, crianças que desde pequena, na primeira infância já entenderam que eram adoradoras e não se desviaram disso, tiveram seus problemas, porque a gente depois que cresce, né, irmãos, fica assim uma coisa praticamente impossível você não ter problemas. Mas o exemplo de criança Samuel, né, é impossível a gente falar de relacionamento entre criança e Deus e não citar Samuel. Porque assim, Samuel, ele não teve escolha. Não. A princípio, né? Porque todos nós sabemos, Ana não podia ter filhos, fez um voto com o Senhor a honrou, deu Samuel para ela e ela honrou o voto com o Senhor, que era entregar a criança para morar no templo. Então a Bíblia fala que assim que ele desmamou, ela levou a criança para morar lá. Quer dizer, não é como nós hoje que consagramos e entregamos ao Senhor, mas fica na nossa casa, né? Fica a gente nossa cuidando. educação. A né? nossa educação. Não, ela foi lá e deixou. Com os nossos princípios lá não. Ela levou como oferta e lá ela deixou. E E lá ela ele deixou. podia escolher. Como os filhos do profeta escolheu o caminho, ele também poderia seguir. Exatamente. Só que ele não. Exatamente. É como eu te falei, a princípio não, mas conforme ele ia crescendo, ele podia, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero pra mim, vou viver uma outra vida. E não, ele foi fiel, ele teve uma vida fiel ao Senhor desde o princípio, né? A serva de Naamã, aquela menininha que foi escrava para a casa de Naamã e ajudava nos serviços, né, da casa de Naamã, e mesmo escrava, mesmo cativa, ela não negou em nenhum momento seu relacionamento com Deus, mesmo numa terra estranha, ela se manteve seu relacionamento com Deus. E Miriam, né, que Miriam, na verdade, assim, muitos falam de Miriam só no deserto, quando ela Dançou? Quando ela dançou. e quando ela ali com Arão, né, não entendendo algumas coisas, questionou a Deus, ficaram leprosos, aquela coisa toda. Mas a verdade é que Miriam, ela teve um papel importante nesse momento de Israel, porque quando o faraó, sabendo que ia nascer um libertador ali, o que foi que ele fez? Mandou matar. E o que foi que Joquebede fez? Colocou Dentro do cesto e levou no... Exatamente. E o cesto foi no rio e Miriam Ficou olhando. Quando Miriam viu que a filha de Faraó havia pegado e que precisava ali de alguém para cuidar, ela não foi atrás da mãe, não falou para a mãe? Então, assim, ela já teve um papel desde criancinha aí. Um papel muito importante. Muito importantíssimo. Importantíssimo. Então, assim, é como eu falei, cresceu, teve seus percalços, mas desde criança ela já teve um papel importante ali na história, porque você veja, depois Moisés volta, aí tem tudo aquilo, mas liberta o povo, né? Então, assim, a gente não pode de maneira nenhuma desmerecer ou subestimar o poder de um relacionamento que uma criança tem com Deus, né? E aí é onde a gente começa, que eu vou deixar elas falarem, fique tranquilo, eu só estava dando a introdução, tá? Porque eu já estou ficando com fama de não deixa o povo falar. Mas eu já vou começar a perguntar para vocês e aí vocês fiquem à vontade. Não, mas você também pode falar. É porque ela já é o contrário, ela já gosta de falar pouco, entendeu? Mas me digam vocês, como vê o Ministério Infantil? Como vocês veem o Ministério Infantil e qual a importância que ele tem para vocês? Quem quer começar falando primeiro? Pode falar mais. Qual a importância que o Ministério Infantil dentro de uma igreja tem para vocês? Então, eu acho que é fundamental, né? É a base, porque eu não vim de uma base evangélica, minha mãe não era cristã.
E eu lembro que antes a gente ia na igreja porque as tias da igreja passavam e falavam, olha, vamos para a igreja, né? Mas naquela época não era visto como ministério infantil, e sim como um lugar que você iria para não atrapalhar, vamos dizer, que nem você falou na palavra. Um lugar onde as crianças vão ficar e os pais vão escutar o culto e as crianças vão ficar ali. E ali dá um desenho, dá alguma coisa para elas fazerem, mas não com base bíblica, né? Então, assim, eu fui crescendo desta forma, aceitei Jesus, e hoje a minha visão é outra, né? A minha visão é que a gente tem que criar os nossos filhos com base na palavra do Senhor, porque é ela que vai nos direcionar, né? Então, é muito importante que as crianças estejam servindo a Deus na igreja. É muito importante que a gente faça esse papel. Você trouxe a palavra que eu estudei em casa. Sim. E que diz assim, trouxeram-lhe. Então, aqui ele está falando que trouxeram as crianças. Alguém trouxe. Alguém fez esse papel de trazer as crianças da igreja, né, ao Senhor Jesus, e ele colocar a mão, ele abençoar. Então, assim, a gente tem que fazer esse papel. O papel do Ministério Infantil não é só cuidar das crianças que estão dentro da igreja, né, das pessoas que já são cristãs, mas sim também fazer o papel de recolher as crianças de fora, mostrar para eles Jesus, né, trazer aquela responsabilidade de falar, não, peraí, como eu trago meu filho, eu tenho que trazer o amigo do meu filho, vou falar pro meu filho, chamar ele para conhecer. Então, esse é o papel, é fundamental. É fundamental. Antes de você falar, ela falando, eu me lembrei. Eu conheci Jesus aos 16 anos. 16 anos eu conheci Jesus, né? Tive aquele encontro com o Senhor Jesus. Mas lá no Nordeste, numa cidade pequenininha chamada Antônio Martins, tinha uma professora de jardim, que na época a gente chamava jardim, hoje é fases, né? Tinha uma professora de jardim que ela conheceu o Senhor Jesus, aceitou, o nome dela é Tânia. Aí você vê que eu nunca esqueci, você vê como é que é importante esse trabalho. E a tia Tânia, ela passou a levar as crianças da rua dela para a igreja. E assim, naquela época, isso na década de era 88, 89, não tinha-se as escolinhas que tem hoje. Então você ia, mesmo era para o culto. E só que você era uma Assembleia de Deus, eu não me lembro agora o ministério, mas era Assembleia de Deus. E você tinha oportunidades para louvar. E eu amava aquilo, eu amava ir com ela. E eu fui tão bem recebida. As irmãs, na época, se juntaram, me deram roupas, porque eu não tinha Assembleia, você sabe, né? Eu não tinha roupas e elas me deram roupas, me deram sandália. E aquilo me ganhou. Me ganhou o fato dela querer me levar, me ganhou o fato da igreja me acolher, entende? Claro, aí depois eu vim pra cá, pra São Paulo, aí não tinha, como é que se diz? Incentivo, no caso, acabei me afastando, né? Mas você veja que foi uma semente que ficou plantada. Sim. É importantíssimo. Fale, Rafa. Eu trato o Ministério Infantil não como a igreja do futuro, porque muitas vezes a gente fala assim, a igreja do futuro é as crianças. Não, elas é do presente também. Então, pra mim, ela, como a irmã Joyce falou, é a base. Você não constrói uma casa em cima, você começa de baixo, então é dos pequenininhos que a gente começa a construir, a formar o caráter deles cristão. Porque se eu não cuidar das crianças agora, se eu não falar a verdade pra eles agora, cresce amanhã umas crianças que entram nada a ver. O meu ponto de vista. Aí é os levitas que nada a ver, tudo pode. Entra pastor que tudo pode. Aqui é legal isso, Jesus ama todo mundo. E vai criando, se agora já tá assim, imagine se a gente não cuidar das crianças e não ensinar a verdade pra eles agora. Como será o futuro? Não existe futuro. Eu não trabalho com futuro. Na minha concepção, na minha cabeça, não existe futuro. Quem convive comigo sabe.
Se eu posso fazer agora, é agora. Sim, Então, porque deixar para entendeu? amanhã o que você pode fazer? Eu nem sei se eu vou estar aqui. Jesus pode me chamar e glória a Deus, tomara que seja logo, não é verdade? Pra gente ir pra glória. Mas assim, se eu tô aqui na igreja, se eu conhecer o Senhor Jesus, se eu conhecer essa vida maravilhosa que Ele tem pra mim, por que eu vou esperar o futuro, entende? Aí Eu deixa tenho as mais- crianças. Elas são Entendeu? do futuro mesmo, então deixa elas crescendo por aí. De Entendeu? qualquer jeito, como a irmã Joyce falou, como era antigamente, né? A gente dá um desenho, pra não ficar chato, vamos dar um desenho da Bíblia? deixa Aí elas elas ficam lá passando o tempo desenhando. A gente vai chegar nesse ponto agora com essa próxima questão, mas eu quero dizer para você que está aí assistindo. Coloque aí nos comentários como você vê o Ministério Infantil, qual a importância que ele tem para você, pessoa, para você. Não é para o outro ou para o Ministério, para você. Como você, pessoa, a igreja, vê o Ministério Infantil. E qual a importância que ele tem para você. Que às vezes não tem importância, às vezes a gente nunca nem parou para pensar nisso, né? Sim, Sim, verdade. Temos E que isso é pensar. uma triste realidade que está acontecendo nos dias de hoje. Sim. Né? Muitas das vezes a gente não para pensar e refletir o que uma criança ela tem para oferecer. Né? Porque se Deus mandou para nós, nossos filhos são bênção, Ele tem um propósito, porque que Ele mandou. Então nós temos que cuidar, né? A gente tem que cuidar dos nossos filhos com cautela, com um olhar diferente, falar, não, peraí, meu filho, porque muitas vezes as crianças, os adolescentes, né, são muito julgados. Ai, porque aquele adolescente é terrível, irmão, ora pelo meu filho. Mas o que você fez quando ele era pequeno, Exato. né? Você plantou quando ele era Exato. pequeno, né? Você orou, você plantou para que seu filho venha dar fruto na adolescência. Então isso é muito importante. É aquela As velha nossas história. crianças estão, vamos supor, jogadas, Sim. né? É aquela velha história. Às vezes a gente repete o modelo que a gente foi criado, entendeu? Às vezes os nossos pais não. É porque aquilo, a sequência errada. Sim. Os nossos pais não foram criados com amor porque antigamente, isso há 3, 4, 5 gerações atrás, a criança não podia nem falar. Sim. Eu ainda sou dessa época, sabia? Não com a minha mãe. Meus pais já foram um pouquinho mais diferentes. Mas eu lembro que, assim, no meu avô, por exemplo, meu avô materno, se ele tivesse na sala, vamos supor que ele estava na sala conversando com alguns amigos ou vizinhos, se a criança se atrevesse a passar, o olhar, lá no Nordeste a gente chama de carão. O carão que eu teria depois, não passava não, a gente não tinha direito. Se tivesse criança conversando, adultos conversando, a gente não podia abrir um ar. É claro que isso é questão de educação, é claro que isso é questão de respeito, não estou entrando nesse mérito, eu só estou entrando que por aí você já vê e já percebe que a criança não tinha vez. Então, assim, os nossos pais, eles não foram ensinados, assim, com esse carinho, com esse cuidado, com a preocupação de fato estar ensinando algo, né? Eles foram só passando aquilo que repetia. Mas eu acredito que está na hora de nós, como pais, principalmente, e da Igreja de Cristo se abrir para isso. A gente precisa ter uma atenção especial, a gente precisa buscar de Deus, porque a verdade é que a gente não sabe, porque... como eu falei, vai repetindo o modelo, mas buscar de Deus uma forma e sabedoria para educar nossos filhos, né? Você acha que os ministérios, de forma geral, deixam o ministério infantil um pouco de lado? E aí eu já quero dizer que, como sempre, não quero criar polêmica. Eu não estou falando aqui de placas de igreja, estou falando de ministérios de forma geral. Vocês acham que, por exemplo, vamos falar aqui de Cristo Salva as Nações, tá bom? Mas não fale muito não, que é a sua própria igreja. Mas eu digo assim, às vezes o pastor local, entende? Tem tanta preocupação com o obreiro, com o jovem que dá bastante trabalho. O jovem é tipo aquele, costuma ser, né? Aquele ponto de probleminha na igreja, de conversinha, ou um grupo de senhoras, enfim. E o Ministério Infantil
infantil vai deixando um pouco de lado, vocês acham? Vocês conseguem perceber isso ou não? Sim, isso não é só aqui no Ministério da Vitória, mas é em todas as igrejas. É sim deixado de lado. A líder toma conta, os obreiros até mesmo, quando precisa tomar a frente, tem as tias da escolinha. Pra que a gente vai fazer isso? As tias da escolinha estão lá, elas fazem. Ah, é criança mesmo. É muito deixado de lado o Ministério Infantil nessa Muito, parte. né? Ainda, né? Não é todos também, não vamos dizer. Não É todos, mas eu geralmente acho que sim. justamente por esse pensamento, é criança, entendeu? Alguém faz, né? Não é minha obrigação. A obrigação das tias. Alguém Elas se resolve. viram com isso. Alguém vê, alguém faz. E a senhora ou vocês? Você. Você. Sou novinha. Você vê assim também? Você consegue, assim, porque hoje em dia a gente tem essa facilidade de mudar de ministério, né? Eu, por exemplo, aqui em São Paulo já é o terceiro que eu estou. Então você acaba que tem essa experiência nos lugares Sim. onde você passa. Você viu isso também? Então, eu concordo com a Rafaela, eu acho que tem essa deficiência, mas eu acho que também é uma questão de visão, né? Porque tudo, Deus abre nossos olhos. Sim. Né? Quando eu comecei com o Ministério Infantil mesmo, foi assim, eu comecei a prestar atenção nas crianças, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para essas crianças. Eu preciso. Então, eu creio que foi Deus me incomodando ali, porque eu via que as crianças ficavam muito largadas, muito jogadas. Então, eu falava assim, poxa, eu preciso somar, eu preciso fazer a diferença. Então, eu falei pro meu pastor, a partir de hoje, eu sou tia de criança. Eu quero que o senhor me... Ou seja, não precisou alguém chegar até Não, você. eu tomei atitude e falei, olha, pastor... Algo que o Espírito Santo já deu em seu coração. Eu falei pra ele, eu preciso fazer. E assim, ele me apoiou no primeiro momento, não, Joyce, vamos fazer. Então, assim, mas como é tudo de Deus, perfeito de Deus, o Senhor já começou a trabalhar. E aí, de uma hora para outra, as crianças começaram a chegar, eu falei, Senhor, mas eu não tenho esse talento, né? Eu não tenho isso. Aí o Senhor começou a me moldar e eu consegui. Mas realmente, a gente tem um bloqueio. E a Porque as pessoas... é muito grande. Porque as pessoas não entendem que é criança, mas é alma. Sim. Mas está sedente. O inimigo tem lutado dia e noite para que as nossas crianças não venham crescer, para que nossas crianças não venham chegar a 15 anos. Gente, é muito complicado. Eu trabalho com crianças da igreja, mas eu tenho crianças da comunidade. Então é muito complicado, porque elas são bombardeadas 24 horas. Tem aí a questão da droga, a questão Então, da prostituição infantil. muitas das vezes a gente não abre os nossos olhos e fala, e pensa, e fala assim, peraí, eu posso ajudar, eu como cristã, não é porque não é o meu filho, né? Como cristã, eu posso pegar aquela criança e falar assim, não, vamos para a igreja? Olha, eu vou te levar lá para a igreja. Vamos! E levar. Porque esse trazer, né, esse trouxeros, como a palavra do Senhor disse, é a mudança para a vida daquela criança. Exatamente. É a mudança para aquela casa. Né? Então, isso e essa visão que nós todos, cristãos, como pais, nós temos que ter. Isso é uma visão que a igreja tem que ter. Só que acontece que não tem. Não Mas tem. os lá de fora tem essa visão. Isso, É tanto que eles pegam as exatamente. crianças pra fazer as coisas erradas rapidinho. Exatamente. Só que a gente demora demais. É porque é pequenininho. E a obra de Deus sabe que não é fácil, a luta espiritual. E lá fora eles estão nem aí com a luta espiritual. Eles põem as crianças mesmo. Sim. E as crianças vão se perdendo. E isso é uma coisa que, assim, gente, eu sei que o Senhor levanta pessoas específicas, até porque cada um tem um dom, e a Igreja de Cristo ela é formada, assim, por membros. Então, assim, tem a perna, que é o Ministério Infantil, tem o braço, que é os obreiros, enfim, são membros do corpo de Cristo. Mas eu trabalhei com criança, eu não vou saber falar essa palavra, ininterruptamente, por aí.
Então, como eu ia dizendo, eu trabalhei no Ministério Infantil 10 anos. 10 anos. Eu só um espaço assim, de 3 meses, né? A cada 5 anos, porque mudei de lugar, morava lá no Boimiri e vim pra cá. Mas quando cheguei aqui, em 3 meses já retomei o trabalho, porque é chamado. Era ali onde o Senhor queria me moldar, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu percebi é que eu ia muito a inaugurações de igrejas. Vai se abrir uma igreja. E aí quando a gente trabalha em determinado ministério, a gente já chega procurando saber o que tem de novo naquele ministério, enfim, para o ministério infantil. E é uma coisa que chega a ser triste até. Pra gente que entende a importância do ministério infantil dentro de uma igreja, 4 paredes, né? Chega a ser triste, porque uns nem tinham espaço para as crianças. Outros tinham aquele espaço barra cozinha, barra almoxerifado, barra escolinha, que as crianças tinham que ficar no meio de produto de limpeza, no meio de armário, enfim. É como eu falo, como pastora hoje, eu entendo e sei a dificuldade que é você alugar um salão. Você ainda alugar um salão com espaço para as crianças, não tem, principalmente aqui em São Paulo, porque aqui a visão de quem faz espaços é comercial, é fazer aquele salão aberto, amplo, né? E alugar para o povo e ter dinheiro com isso. Eu entendo como pastora, mas como pessoa que já trabalhou em Ministério Infantil, não existe para mim você alugar um espaço sem espaço para as crianças, porque é primordial. Sim. Né? Porque senão a criança fica jogada. Aconteceu com a gente, né, Rafa? A Rafa está com a gente desde o início, infelizmente também foi assim, por causa da dificuldade de achar um espaço, um salão que tenha espaço para as crianças. Não tem. É uma dificuldade que a igreja, que todo pastor que aluga salões para abrir igrejas enfrentam. Não tem. Então, assim, das duas, uma. Ou você vai ter que alugar 2 espaços, como a gente fez aqui, né, Rafa? Aluga o espaço da escolinha e aluga ou embaixo ou em cima para as crianças. Ou você aluga esses espaços abertos e faz ali a reforma, deixando então espaço para as crianças. Eu entendo a dificuldade de ambos, mas eu acredito que é hora da Igreja de Cristo se abrir para isso. Porque é como a irmã mesmo estava falando, o papel, e eu falei isso com o pastor Janilson na quinta-feira passada, o papel da igreja, sabe, no bairro é modificar. E uma das formas que a gente pode impactar aquele bairro é justamente assim, né? Tem várias formas de se trabalhar, por isso que tem vários ministérios, mas uma das formas mais eficientes também é você conseguir alcançar essas crianças do bairro, trazer essas crianças para a igreja, trazer essas crianças para um trabalho. Financeiramente, o Ministério Infantil é muito carente, eu sei, eu passei muito isso. Falta tudo. Muitas das vezes os valores, as ofertas, os dízimos que entram na igreja vão para as sedes. Aí as sedes pagam as contas, paga os seus pastores, mas não está nem aí com o Ministério Infantil. Ou seja, a tia que está lá tem que se virar com as outras tias. Eu enfrentei muito isso também. É muito difícil. Às vezes o membro local não se abre para isso, sabe? Assim, para ajudar, pensar assim, poxa, as crianças estão lá, precisam de material, precisam, sabe, de um incentivo. É muito. Eu ouso dizer, pela experiência que vivi, que é o ministério mais difícil de se trabalhar dentro de uma igreja. É o Ministério Infantil. Enfrenta uma dificuldade enorme. As tias enfrentam, em termos de espaço, em termos de valores, de dinheiro não tem, em termos da compreensão dos demais. Às vezes o obreiro não entende, é como a Rafa mesmo falou, né, Rafa? A tia tá aí, a tia se vira, a tia cuida e a criança, na verdade, vai... Se a tia não tem, se não tem uma tia preparada, que de fato acolha essa criança e tal, a criança vai crescendo, entre aspas, jogada na igreja. Aí não entende
quando a criança alcança aí 10, 11, Sim. 12 anos, ele não quer mais ficar ali. Realmente. A experiência dela não foi boa. Vou só voltar um assunto quando você falou da igreja trabalhar o evangelismo. Engraçado que quando se fala de evangelismo, a gente pega até aquela palavra aí de pregar o evangelho a toda criatura. Só que quando a gente fala nessa palavra, ninguém lembra das crianças. Exato. Só lembra dos adultos. Você tem vizinhos criança? Tenho. Você não pode trazer para a igreja falar Pois de é. Jesus para aquela criança? Pois é. Eu falo não só os membros, os obreiros, Sim. todo mundo. Isso é um trabalho em conjunto, não é só as tias. Não. A dificuldade é que o povo só espera pelas tias. Se eu tenho um vizinho e é criança, eu converso com meu vizinho, eu posso levar seu filho para a igreja? Ó, vai ter uma festividade lá na minha igreja, posso levar? E traz a criança para a igreja. Mas é mais fácil, Só porque que a atrás papel é do da adulto. tia. Não, só quer trazer o adulto. A Sim, criança, mas e o adulto geralmente não traz, que é difícil, né? Fala, É. ai, meu vizinho, só Deus na causa. Por que não traz a criança, que através da criança pode ganhar o pai? Porque eu fui pra igreja primeiro que minha Sim. mãe. Olha, tá vendo? É isso mesmo. É uma dificuldade imensa que Tem se aquela questão também que as crianças estão na igreja, né? E por algum motivo sai uma criança correndo, vamos dizer assim. E a criança corre na igreja e fala assim, ai tia, vem, pega. A criança tá correndo. Como Peraí, você não mas pode a ser só obreiro? criança tá correndo, mas você também é obreiro, você não pode Sim. pegar, você não pode falar, ô criança, vem cá, vamos ali, vamos conversar, né? Fica quietinho. Então, assim, isso é muito desgastante e muito triste também, porque a gente fica sobrecarregado, vamos dizer assim, né? Porque não é só o papel da tia. A tia, ela se propôs a fazer, né? Deus levantou a tia, mas a gente é o corpo. A Sim, obra né? de Deus. E a obra é do Senhor Jesus e todos têm que trabalhar na obra para que aquilo venha a ser gratificante, Sim. né? Muitas das vezes as pessoas às vezes desistem do seu chamado, vamos dizer assim, por causa disso, Sim. né? Ai, não quero mais, ixi, porque muitas vezes a Muita pessoa cobrança. Né? tá muito cobrada, ela fala assim, ai, o Senhor, não vou mais fazer. E ela para, porque ela não tem um incentivo de falar assim, não, Joyce, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo, vou te ajudar, vou pegar nas suas mãos, vamos caminhar junto. A gente muitas vezes falta isso, né? Dentro da igreja, como tia, como um ministério em todo, né? Às vezes a pessoa também é caída. Eu, graças a Deus, lá eu tinha mais 2 tias comigo me ajudando no ministério. Então, graças a Deus, eu sempre tive um apoio, a gente sempre estava orando junto. Então, a gente, quando eu estava meio assim, a gente firmava. Mas, assim, mesmo assim, a gente sentia dificuldade por outras pessoas que às vezes, né? Então, é muito complicado. A gente tem que entender que o papel é de todos. Eu Né? acho, A causa é de todos. eu acho, Marcela, tira a palavra da minha boca. É triste. É triste. É muito Eu triste. acho que, nossa, eu não sei assim como o Espírito Santo vai trabalhar, mas é algo que, na verdade, tem que mudar na cabeça, Isso, sabe? A pessoa, ela tem que mudar a cabeça dela no quesito de como ela vê o ministério. Porque, tipo assim, eu sou obreiro, isso não importa pra mim. Eu sou levita, isso não faz parte do meu, né? Principalmente levita. Não, porque eu só sou levita. Só sou levita da Semana casa que do vem Senhor. vou descer a lenha dos levitas, brincadeira. Mas principalmente levita. Isso acontece também com levita. Tipo, eu sou levita, eu só não faço mais nada. Entendeu? Acontece muito, a gente vê muito isso. Então, assim, eu acho que tá na hora, me perdoe se é a forma de dizer o seu que sabe, se eu estou entendendo. Mas tá na hora de Deus começar a mexer com esse povo, sabe? Assim, aliás, eu acho que já tá começando. Porque, né? Que precisa abrir a mente. Não é uma pessoa que precisa abrir, porque nessa pandemia que a gente tá, onde nem culto a gente pode cultuar, eu acho que já deu pra você aí, né, chacoalhar sua cabeça e entender que somos um corpo de verdade, que ninguém faz nada sozinho. E um detalhe muito importante que eu me preocupo um pouco é com a mente dessas tias. A preocupação, a gente tem uma preocupação aqui, podia ser mais, a gente sempre pode melhorar, é
mas de tentar encaixar essa tia em nossa volta, assim. Tem uma reunião de obreiro, bota essa tia para que de repente ela seja acolhida ali, entende? Tem a Santa Ceia dos Obreiros, bota essa tia, manda ela vir tomar ceia com o obreiro, sabe? Dela ter aquele momento de comunhão. Eu acho que falta um pouco isso também, esse olhar para essas tias. Porque as tias, elas não são obreiras, né? Então elas não foram ali consagradas no altar, vamos dizer assim, né? Mas elas também não são um membro comum. Aí elas ficam ali no meio. Quem são as tias? Entendeu? Quem são as tias? Aí assim, não são um membro comum, são cobradas, muito cobradas, mas também não tem o privilégio, vamos dizer assim, que o obreiro tem. Entende? Como é que elas ficam nisso? Eu acho que até elas não sabem muito bem qual é o papel dela dentro da igreja. Então precisa de uma igreja que tenha um olhar mais amplo para essa tia, de se preocupar com ela, de se preocupar com o que ela está emocionalmente, psicologicamente, porque é muito cansativo, menina. Eu vou dizer pra ti, meus últimos 3 anos na escolinha, eu nem entrava lá. E é uma Entrava mais não, que eu não aguentava mais. Não, eu gosto muito, é um prazer de ir pra escolinha com as crianças. Lá eu me sinto muito bem. Quando a gente pega, então, pra adorar, você fala, gente, vamos adorar. Que a gente começa a cantar, é diferente. A manifestação de você sente a presença de Deus ali. Aí quando você olha, já tá as crianças chorando, sabe? Eu sinto realmente prazer de estar lá com eles. Eu senti durante muito tempo. Pode ser que passe, né? Eu não vou mentir que é pecado, né, irmãos? Hoje eu entro, mas acho que é a idade. Hoje eu entro, aquela gritaria, eu já saio, não, agora não, deixa eu ir lá pra E cima. assim, é gratificante a gente ver a mudança, né? Como Deus, ele muda. Tanto nós, quando a gente entra na escolinha, que eu pude ver a mudança em mim. Quando eu entrei na escolinha, que eu falei pro Senhor, Senhor, eu não levo jeito, né? E as crianças, como é gratificante a gente ver que as crianças estão aprendendo. Sim. Isso entrou na cabeça dela. Sim. Eu tenho uma criança que, meu Deus, ele mudou assim, da água pro vinho. Era uma criança assim muito arteira, muito, sabe, impossível. Atribulada. E aí a gente, né, foi com muito carinho, conversando, orando, e ele mudou, a gente via a diferença. Eu falava, gente, então isso é muito bom. A gente vê a recompensa de nós estarmos ali e falar, Senhor, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo que eu quero e eu vou continuar. E assim, as dificuldades que você falou são imensas, né? E assim, a gente, às vezes as pessoas pensam que a gente vai pra lá, é aquela visão antiga, que a gente vai pra lá, dá um livrinho na mão da criança e pronto. Não, mas a gente estuda. Sim. A gente estuda, a gente pede sabedoria para Deus, né? A gente tenta procurar temas, lições para poder passar. Então, gente, tem um preparo, né? Não é uma coisa dinâmica. Os cultos, a gente prepara os cultos meses antes. Olha o que a gente vai fazer, qual vai ser o tema. Então, a gente arruma tudo, a gente tem uma preparação. Sim. Não é aquela coisa, não, hoje eu vou dar isso aqui. Não, gente. Nós estamos preparando as crianças para conhecer Jesus. Sim. Né? Então, há uma preparação. Sim. É isso que as pessoas têm que entender. Tem que nós ver somos isso. tias, mas nós estamos preparando os nossos filhos, né? E muitos só enxergam isso, irmã, no dia das crianças. Vou ajudar no dia das crianças. Vai ter festa, vou levar doce, vou levar... No congresso todo mundo quer ajudar. Ou no dia das mães, que a tia sempre faz uma lembrancinha para as mães. O Ministério Infantil, geralmente, ele só é enxergado nessas datas, né? É bem complicado. As datas das apresentações, né? É. É tão bonitinho ver as crianças apresentando, cantando pra mamãe e papai. É É verdade. só isso. E você aí, você não precisa dizer seu ministério, pelo amor de Deus, mas você, no seu ministério pessoal, você já enfrentou dificuldades assim? Essas dificuldades que a gente está falando assim, são reais para você também? Ou vocês têm outras? Se quiser, deixa aí nos comentários
Porque a gente vai aprendendo, né, irmãos? A gente tem sempre a aprender e nos ajudar. Eu acho até que eu fico muito triste quando a gente não tem essa integração em ministérios, porque seria tão bom se todos os ministérios se unissem, sabe? Não importasse questão de placa, o que importasse de fato é o que a palavra diz, é ganhar almas para o Senhor e o Reino. Quantos trabalhos maravilhosos a gente não faria? Quantas crianças, quantos bairros a gente não ganharia? Menino, seria uma revolução. Eu acho que está na hora da gente abrir nossa mente. A última pergunta. Qual o papel do Ministério Infantil na vida da criança? Acho que a irmã até já falou um pouco. E na vida dos seus familiares. Você acha que o Ministério Infantil, aqui, o trabalho feito aqui na igreja, ela de fato tem um impacto na vida dessa criança, seja na escola, seja nos amiguinhos de rua, né? E na família delas? Você acha que a criança consegue levar essa transformação que essa criança, por exemplo, passou? Essa transformação que ela passou, você acha que ela consegue levar isso para fora da igreja? Com certeza. Porque eu acho assim, através da criança, da mudança que a criança teve, ela vai levar para casa, né? Muitas vezes a gente fala na escolinha, olha, crianças, orem à noite, né? Dobre o joelho, pede ao Papai do Céu, né? Orem. Então, através dessa oração, a mãe, ela tá vendo. Ela tá vendo a mudança. Às vezes é uma criança rebelde que não ajuda em casa, não gosta de fazer nada. E aí ela entende que ela tem que começar a ajudar o papai, porque o papai é importante, porque a mãe é importante, que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E ela começa a fazer. Ela começa a arrumar a cama dela, que ela não arrumava. Então isso vai impactando o pai. Ele fala, não, realmente, ela tá indo para a igreja, algo está acontecendo. E esse pai, ele vai querer ir, como a gente já teve, né, crianças lá que já chegaram contando. Era isso que eu ia perguntar. A irmã já viveu essa experiência de ganhar família, ganhar pai, ganhar mãe, ganhar irmão pro Senhor Jesus através de uma Tem criança? uma criança, né, não vou citar nomes, Sim. mas essa criança, ela começou a ir para a igreja e o pai, ele começou a ir para um ministério, não o nosso, mas Sim, outro sim. ministério, e ele está congregando, né? Ele tinha problemas, né, com vícios e graças a Deus hoje, então, gente, é tão importante isso, porque quando ela chegou contando, assim, foi uma alegria. Porque a gente, eu sou muito chorona, gente. Eu choro. Mas é assim mesmo. Porque, é assim, maravilhoso. É maravilhoso a gente saber que a gente está tendo retorno, né? Sim. Eu digo que é um trabalho de formiguinha. Sim. Né? É uma formiguinha, todo dia a gente vai colhendo os frutos. E isso é muito importante. Quando ela chegou, a gente chorou, né? As tias choraram. Então, isso é importante, a gente saber que está sendo levado, né? É uma coisa que eu sempre quero colocar em prática, é essa questão da gente fazer cultos em casa, né? Através da criança, a gente fazer o culto na casa, no lar. Era a intenção. E isso é uma coisa muito importante, porque a criança, ela é que nem você falou, ela é uma criança, ela é simples, ela é sincera. Então ela vai falar com a mamãe, posso fazer um culto no lar? E a mãe ali na simplicidade vai abrir as portas e através disso o Senhor começa a trabalhar. É verdade. Né? Então isso é muito importante, é gratificante, porque a gente acaba ganhando. A gente ganha um amiguinho, né? As minhas crianças levam os amigos, falam, olha, tia, posso levar? Pode, vamos para a igreja. Então eles é muito bom. É muito importante. Eles acabam fazendo um trabalho de evangelismo sem saber que está fazendo, exatamente. né? Ai, vamos, amiguinha, vamos. E acaba levando. Isso é muito bom, fantástico. Eu acho, irmã, que quinta-feira que vem eu vou chorar, amor. Não vou nem me maquiar. Porque o pessoal que vai vir falar do louvor aqui, os 3 levitas, que a gente vai falar sobre louvor, semana que vem, os 3 que virão, eram tudo criancinhas da escolinha, onde eu era responsável, onde eu era tia. É claro, irmãs, isso não tem nada a ver, a pastora quer. Não é nada disso, eu estou apenas dizendo assim, o trabalho de formiguinha foi uma partezinha minha, uma
partezinha do pastor, a parte da mãe em casa, entende? A parte da igreja, ou seja, é por isso que a gente está conversando aqui. É por isso que a gente está falando sobre esse assunto aqui. Para que a Igreja de Cristo abra a mente e entenda que não é só um, não é a tia. Não é porque eu estava lá na escolinha com eles, ensinando e tal, trabalhando com eles, que hoje, graças a Deus, eles são homens e mulheres de Deus e fazem a obra em seus ministérios, que a tia agora é responsável. Não é assim. Toda a igreja é responsável pela vida de uma criança, pela vida do membro, na verdade, sim, seja de qual idade for, que entra e começa a congregar naquela igreja, né? Somos chamados para isso. Então, assim, cada um tem uma pedrinha, né? Só para finalizar o que a irmã falou, eu entendo que todas as tias, todo mundo que trabalha no Ministério Infantil, a intenção deles é fazer com que as crianças aprendam a ter intimidade com Deus e com o Espírito Santo. A partir do momento que tem intimidade com o Espírito Santo, há mudanças. Há mudança. Na escola, em casa. Então, quando na escola vê que aquela criança que falava palavrão, hoje, às vezes até escapa, mas depois já pede perdão, sim, porque fica lá com a consciência pesada e fala, Senhor, me perdoa, porque acontece isso, os amiguinhos já começam a perceber, nossa, aquela criança tá diferente, sim, não tá como era antes. Em casa, os pais já não recebem tanta reclamação como recebia. Então, eles já começam a perceber que sim, a criança está tendo uma mudança de caráter. Sim. Então, eu acredito sim. Eu não sei se você estava aqui, eu não sei se a Rafa estava aqui, no dia que a Raquel falou algo até nesse sentido. A Raquel trabalha em escola pública, né? Você estava. E aí houve uma confusão lá na sala das crianças, né? E a Raquel disse que presenciou. Aliás, Raquel, você está aí ouvindo? Assistindo, né? A Raquel presenciou e ela contou aqui que quando a professora chegou, se não me falha a memória em coisa, quando a professora chegou, que quis saber do que estava acontecendo, aí uma criancinha, né, se levantou e falou assim, pergunta para fulano, não vou lembrar o nome, ela disse o nome, pergunta para fulano porque ele é crente, ele não mente. Agora você imagina, nos dias de hoje, onde já é difícil você achar alguém que não minta, uma criança numa sala inteira, uma criança ser referência. Sim. É disso que a gente está falando. É disso que eu estou falando. É de fazer essa diferença. É de ter esse papel importante na vida de uma criança e entender que ela pode sim ser a diferença. Que ela pode sim, através, não precisa nem ela falar. Né? Só ela sendo cristã, só ela tendo a presença do Espírito Santo, ela ser a referência e ela ser a diferença onde ela vai. Isso é importantíssimo. E voltando só para a gente finalizar, falando desse negócio da simplicidade que a irmã estava falando, agora vai um recado para você pai, para você mãe, cristão, que congrega em alguma igreja, que frequenta alguma igreja. A sua participação é fundamental. Assim como o pai é fundamental na escola, essa comunicação entre professor, escola e pai é importantíssima. Da mesma forma, a sua comunicação com a tia da escolinha, com a igreja e com seu filho é importante. Seja você um facilitador. Por que eu estou falando isso? Eu tenho 2 filhos, como eu falei no início. E minha filha, de vez em quando, mãe, deixa eu ir na casa de fulano, deixa eu ir em algum lugar. Aí eu sempre falo assim, não, traga pra cá, ou então eu vou e levo as crianças. Aí teve, o ano passado, teve o aniversário de uma das amiguinhas, aí elas falaram assim, mãe, a gente quer ir no Imbu tomar sorvete pra comemorar o aniversário da menininha, acho que era da Yasmin o nome dela. Aí eu falei, eu levo. Aí eu já ligo pras mães, eu levo, pode ficar tranquilo. E uma delas, a Júlia, a Thaís, levou o violão. Levou, trouxe, ela toca violão, levou. Cara, chegaram lá, eu entrei com o Cadu, deixei elas mais à vontade, naquelas cadeirinhas lá fora, que tem no Imbu. Quando eu vi, elas tinham saído dali. Aí a gente já fica, cadê? Eu fui procurar, elas estavam naquela praça do Imbu, não tem aquele negócio, eu não sei. Não sei, né? Aquele negócio lá que fica na praça, não sei o nome. Mas toda cidade tipo interior. Casinha, toda cidade interior tem aquele negócio. Elas foram pra lá
muita estratégia, não. A criança é simples, ela só é ela, entendeu? E começaram ali, a Júlia começou a tocar, a Casey, acho que a Kimberly estava também, começaram a louvar. Menina, a presença do Espírito Santo foi tão forte, foi juntando pessoas. As pessoas começaram a chorar. A Kimberly começou a chorar. A aniversariante, menina, começou a cair em prantos. Eu não fiz nada. Eu só fui como é que a gente diz? A ouvinte daquilo. Fiquei olhando aquilo impactada com o agir e o mover do Espírito Santo e pensando, Senhor, a gente precisa aprender com elas. Totalmente. A gente precisa aprender com as crianças, porque quando a gente põe tanta dificuldade para fazer as coisas, vamos fazer um evangelismo, meu Deus, é tanta dificuldade para esse evangelismo sair. Vamos fazer um louvorzão, é tanta dificuldade para esse louvorzão sair. E as crianças é simples, pegam o violão, sentaram no chão, não estava nem aí, sentaram no chão, começaram a louvar e o Senhor enviou pessoas que com certeza, porque não é à toa, né? A gente sabe que o Senhor move por um propósito. Enviou pessoas que estavam precisando daquele momento, estavam precisando saber que eram amadas, vamos dizer assim. E foi edificante para elas, uma experiência para elas, espiritualmente falando, né? E uma experiência para aquelas pessoas. Então, vocês pais, sejam facilitadores, sabe? Olhem para os seus filhos com um olhar diferente, com um olhar de que são sim adoradores do Senhor, são sim peças fundamentais no reino do Senhor, são sim canais que com a sua ajuda vai levar Cristo. Talvez você pai, você mãe, olhe para você mesmo e fale assim, eu não tenho um dom. O que eu acho muito difícil, mas às vezes a gente olha e fala, não tenho um dom, não tenho um ministério. Mas olhe mais para os seus filhos. Talvez o seu maior ministério seja de fato educar essa criança no caminho do Senhor, seja de fato ser um facilitador. Eu sempre falo, eu falei domingo passado para uma moça, que eu não tenho dom. Eu não sou pregadora, eu não sou levita, sabe? Eu não tenho dom. O meu maior dom foi o Senhor me chamar para formar ali uma família. Entende o que eu quero dizer? E eu sei dos dons que ele entregou aos meus filhos, então eu procuro ser a facilitadora. Para mim já está maravilhoso, sabe? Ser aquela mãe que facilita o agir do Espírito Santo ali e que não é um empecilho. Porque muitas das vezes os pais acabam sendo um empecilho. Não vai hoje porque não dá importância, não consegue ver ali já um agir do Senhor. Então você pai, você mãe que conhece o Senhor, que congrega, que olha para o seu filho, comece a olhar para o seu filho diferente. É uma criança, mas é uma criança que já pode ser um levita, né? Não é futuramente, como a Rafa falou, é agora. Entendeu? Observa ela. Veja, você vai ver que ela tem facilidade em alguma coisa. Não fique com medo, porque se o Senhor deu o dom, tudo vai caminhando. Não é porque você vê nele que é um levita que bota agora para louvar, bota para ministrar. Tudo tem um tempo, mas o Senhor vai trabalhando. Só não seja um empecilho para isso. Seja um facilitador. Amém? Amém. Gostaria de falar mais alguma coisa, irmã Joyce? Fique à vontade. Eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui e poder falar de uma coisa que me dá muito prazer e que é muito importante da gente sempre falar, né? Sempre estar falando, sempre estar batendo na mesma tecla e falando até que as pessoas entendam a importância da gente cuidar dos nossos filhos, né? As crianças estar caminhando e a gente caminhar com eles. Isso. Né? Então, isso é muito importante. Então, eu quero deixar um recadinho. Para os pais, né? Que valorizem o seu filho, né? Que tenham a visão de ver ele diferente. Porque muitas vezes a gente só vê o nosso filho que, meu filho está dando trabalho, meu filho é um adolescente e eu não sei o que eu faço com ele mais. É verdade. Mas ele tem o outro lado. Como nós, seres humanos, também temos o nosso outro lado. É verdade. Tem dia que a gente acorda e, meu Deus,
Só Jesus para ter misericórdia de Eles nós. também têm dificuldade, né, irmã? E eles também, porque eles estão passando por tanta mudança, por tanta coisa que acontece, né, na vida deles. Então nós temos que ter esse olhar diferenciado como pais. E uma coisa muito importante, orem pelo seu filho. Orem, plante, né, a vida espiritual dele. Porque a gente não tem só a vida carnal deste mundo. Sim. Nós temos a vida espiritual. Então orem pelo seu filho. Eu tenho uma pequena de 4 anos. E lá na igreja é chamada pentecostal. Que ela é pentecostal mesmo. Ela corre, ela pula, né? E muitas das vezes eu já me encontrei na situação de olharem para minha filha e falar: Pois é, que quieta, ai, não para. E aí eu, né, falava: Senhor, eu não vou deixar de levar minha filha para a igreja. Ela vai. E se for para ela bagunçar, ela vai bagunçar. Porque ela está escutando. E quando a gente tem cultos lá na igreja de criança, ela é a primeira a pegar o microfone. E ela louva. E ela louva assim, é maravilhoso. Sente porque a presença, né? ela é simples, então ela canta, ela não tá nem aí. E isso é muito bom. E é isso que a gente tem que entender, que as crianças, elas são simples e a gente não pode perder essa simplicidade. O Senhor fala que o reino dos céus, né, entrará as pessoas no reino dos céus, só tem que ser como criança. Então nós temos que ser simples como crianças. Então esse é o recadinho que eu deixo para os pais, né? Orem pelos seus filhos, cuidem mais dos seus filhos. Porque a gente tem que pensar que se a gente não cuidar, há outras pessoas lá fora que vão cuidar, vão abraçar os seus filhos, né? Então nós temos que cuidar do que o Senhor deu. O Senhor deu nossos filhos como herança. Bênção. Né? Como Isso, bênção. como Cuidado bênção. para não colocar seus filhos como maldição. Exatamente. Então Sabe? eles são bênção. E a nossa língua, ó, ela tem muito poder. Exato. Então vamos orar, né, pelas nossas crianças, nossos jovens e pedir para que Deus venha guardar eles. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. 2 coisas eu quero falar, pontuar na fala da irmã. Ponto 1, orar pelas suas crianças. Teve uma irmã que me falou uma vez que ela todas as vezes que ela orava pelos filhos, ela orava por vida espiritual, por vida emocional, por vida profissional, por vida sentimental. E eu falei assim: mas irmã, são crianças. Ela falou: mas eu oro, eu entrego ao Senhor para que quando chegue a hora, sabe, o Senhor envie a pessoa certa, para que não sofra, sabe? Sofrer é inevitável, mas que seja uma coisa mais fácil dentro da presença de Deus. Isso é uma verdade. Aí, na época eu sinceramente não entendi. Eu falei: eu vou orar para a criança, a vida sentimental, mas é uma verdade. Nós somos a referência para essa criança, tanto fisicamente como espiritualmente. Se tem alguém que tem poder, vamos dizer assim, de profetizar para uma criança, é a mãe. Sim. É a mãe e o pai. Então, desde cedo mesmo, tem que orar em todas as áreas para as crianças. E outra coisa, cuidado com a língua. Cuidado para você não transformar o que é uma bênção numa maldição. O que eu ouço de pai que fala assim: ah, não vou para a igreja por causa da criança. Sim. Ah, não vou para a igreja por causa do meu filho. Pelo amor de Deus, irmãos, não jogue uma praga dessa, porque é uma praga na vida do seu filho. Seu filho é bênção, seu filho não é empecilho para você congregar, não. Vá com o seu filho, vá a pé, sabe? Vá de carro, vá de ônibus, peça ajuda, bota no carrinho. Eu lembro que quando eu tive o Cadu, a Casey tinha 4 anos, isso nunca foi um empecilho para mim. Continuei fazendo todas as atividades que eu fazia, botava o Cadu no carrinho e nunca morei perto de igreja. Eu nunca sei isso, eu nunca morei perto de igreja, sempre morei longe. Botava o Cadu no carrinho, o Casey vinha segurando na saia, porque era a mão no carrinho e a Casey tinha que segurar em algum lugar. E vinha para a igreja. Não coloque seus filhos como empecilho, porque a criança ouve. Vai achando que criança é bobo, que não entende o que você fala. Ela ouve, você vai falar, tá conversando com o vizinho, sabe, irmã
tem preguiça de vir para a igreja, que a verdade é essa. Sim. O adulto não quer vir congregar ou não quer participar de alguma coisa, aí fica, eu não vou por causa de fulano, eu não vou por causa da criança. E isso fica plantado. Satanás pega isso, ó, faz disso uma profecia. A gente tem que tomar cuidado do poder da língua. Isso é verdade. E tu, mulher? Só continuando o recadinho que a Joyce falou, a gente está vivendo um momento muito difícil, onde a gente não pode estar na igreja. Então, as tias não estão tendo tanto contato com as crianças. Eu tenho com algumas crianças que têm celular, mas as outras Eu não. tava pensando da gente até fazer uma live infantil, não sei como, Eu mas também tá tinha muito difícil, mas eu tô aqui tentando pensar em algo. Então, eu também pensei nisso. Vamos conversar Aleluia, sobre glória a isso. Deus. Os pais pegam as crianças, tiram um momento com as crianças, vai assistir o culto, vocês estão se alimentando, chama as crianças para perto de você para se alimentar também, para que elas não venham se esquecer do amor de Jesus. Tenha um momento de louvor com as crianças. Tem criança que gosta de pregar, chama a criança e fala assim, vamos ler um versículo, vamos pregar, faça um culto na sua casa. Você, os seus filhos e seu esposo. Porque as crianças precisam estar perto de Jesus num momento desse. Que é difícil pra gente que é adulto, imagine pra eles. Então, essa responsabilidade nesse momento tá com vocês, pais. Sempre teve, né? Mas agora é essencial É verdade. eles fazer esse caminho entre o Espírito Santo e as crianças, entre Jesus e as crianças. Vocês precisam muito trabalhar isso com as crianças agora. Porque senão a gente pode perder as crianças. Exatamente. Elas perdem. Não tá vindo pra igreja, aí ela começa a falar assim, não vou hoje não, não tô com vontade. Quando a gente voltar, em nome de Jesus, que a gente vai voltar. Então eu peço muito em nome das tias que vocês façam isso com as crianças, tira um momento. Eu sei que a maioria tá trabalhando normal, mas tem um tempo, tem um final de semana, tira um tempo pra ter um momento com Jesus e a sua família, e inclui as crianças nessa, pelo amor de Deus. Finalizando, eu queria só resumir tudo isso aqui que a gente conversou, pedindo encarecidamente que você, igreja, pessoa, independente do que você seja, pai, pastor, levita, obreiro, tia da escolinha, ou simplesmente um membro, tenta mudar um pouco o seu pensamento em relação ao ministério infantil da sua igreja. O ministério infantil não é só um depósito de criança, não é, ou pelo menos não é para ser um lugar onde as crianças vão só para não atrapalhar o culto, só para que os pais possam cultuar. A criança também vem para cultuar, a criança também presta culto, a criança também já tem um ministério dentro dela que está sendo desenvolvido, e o ministério infantil é muito importante no desenvolvimento desse ministério pessoal de cada criança. Então, abra mais seu olho, tente olhar com mais carinho, tente olhar com mais responsabilidades. Obreiros, pelo amor de Deus, evitem olhares para a criança. Uma coisa que a gente nunca para pensar, mas os olhares ficam gravados na nossa mente. Eu tenho certeza que você, Rafa, adulta já, você, irmã Joyce, adulta, deve lembrar de olhares que olharam para vocês na infância. Eu digo isso porque eu lembro dos olhares que os adultos lançavam para mim, às vezes aquele olhar de desprezo ou aquele olhar de repreensão, sabe? Esses olhares ficam na nossa mente. Às vezes a criança não quer ir mais porque ela vai na igreja e tem um adulto que sempre olha para ela com aquele olhar de desprezo, aquele olhar de, sabe, nossa, já vem a criança bagunceira. Vamos tentar mudar isso. A igreja de Cristo é um corpo, sabe? A igreja de Cristo tem que trabalhar junto para que todas as áreas da igreja sejam saudáveis, porque não adianta nada o corpo de obreiro ser saudável, o corpo de levita ser saudável, o jovem ser saudável e a criança, né, o ministério infantil está lá capengando, como diz o ditado, sendo puxado. Não é assim, é todo mundo junto, amém? E isso, infelizmente, o pastor não pode fazer sozinho, né? O levita não pode fazer sozinho. Isso é uma coisa de cada um. Cada membro, cada adulto precisa ter esse entendimento, essa responsabilidade, para que junto a gente chegue, né? Não vamos chegar à perfeição nunca, em lugar nenhum, em ministério nenhum, em setor algum. Não vamos chegar à perfeição, mas que a gente erre cada vez menos,
entende? Para que a gente impacta essa criança, como se diz, negativamente, cada vez menos. E que a criança tenha na igreja um lugar de paz, um lugar onde ela é acolhida, um lugar onde ela gosta de estar, e assim também ela ser um instrumento para trazer outras. Amém? Amém. Eu quero agradecer a Rafa. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Eu sei que você é tímida, mas se dispôs a estar aqui. Quero agradecer a irmã Joyce imensamente. Deus abençoe sua vida, seu ministério, abençoe sua família, em nome de Jesus. Quero agradecer você que participou. Espero que o intuito das nossas lives de quinta-feira é justamente isso, nos colocar para pensar. Não é para falar de igreja, nem dos problemas da igreja, embora a gente fale mais dos problemas, mas é para nos levar a pensar. Quem tem sido eu como igreja? Como que eu tenho sido como... o que diferença eu tenho feito na casa do Senhor, no ministério do Senhor, na sociedade aonde eu vivo. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério. Eu profetizo em nome de Jesus, bênção sobre a sua casa, providência sobre a sua família, e que em nome de Jesus tudo isso passe logo, para que a gente possa se reunir novamente, para que as crianças possam ter a casa do Senhor aberta e a igreja do Senhor, que somos nós, de braços abertos para recebê-los. Amém? Deus abençoe até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Estão me dizendo aqui que eu tenho que orar, que eu esqueci, irmãos. Me perdoe, é que a gente fala tanto que esquece de orar, mas nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com as tuas filhas, pessoas que o Senhor levantou nessa terra, meu Pai, para ensinar os seus pequeninos. Eu sei, meu Pai, porque também trabalhei nessa área e sei quanto que é difícil, meu Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor dê forças, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor renove a vida, Senhor, de cada tia que está nos assistindo agora e que está, meu Deus, até desanimada, Senhor, porque não tem esse auxílio em seus ministérios, não tem, meu Pai, esse respaldo, ó Deus. Eu peço ao Senhor, ó Pai, revigora as forças dessa tia, revigora a força desse tio, Senhor, porque também tem muitos homens que trabalham no ministério infantil e isso é uma bênção, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa despertar os ministérios, possa despertar as igrejas, os pastores, os obreiros, sobre a importância, Senhor, do ministério infantil, sobre a importância de cuidar de nossas crianças, meu Pai, porque cada vez mais nós temos visto crianças doentes, cada vez mais nós temos visto Satanás, ó Pai, tragar as nossas crianças, e a igreja de Cristo, Senhor, tem que saber do seu papel aqui, quanto igreja, quanto sociedade, ó Deus. Ó Pai querido e amado, nos desperta, Senhor, para um novo tempo. A minha oração, Senhor, é que tudo isso abra os nossos olhos e desperte a sua igreja para um novo tempo, papai, para que tudo aquilo que nós fazíamos errado, nós venhamos agora, meu Deus, com uma nova visão, que nós venhamos agora, Senhor, com sabedoria do Senhor, saber, ó Pai, levar o teu povo, saber levar as tuas crianças, os teus jovens para mais perto de ti. Eu peço uma bênção especial para cada um, ó Deus, que está em sua casa agora, Senhor, nos assistindo, ainda que hoje foi diferente, meu Deus, a gente não pôde responder as perguntas ou conversar diretamente com cada um deles, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa impactá-los agora, e que o Senhor possa, ó Deus, abrir a mente deles também, até mesmo, ó Pai, na criação dos seus filhos, Senhor, que essa live de hoje possa produzir frutos em cada lar, ó Deus, que está agora, neste momento, nos acompanhando, pois é isso que eu te peço e é isso que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Quinta-feira que vem a gente vai estar aqui com Bíblia em Questão, falando do louvor. O tema vai ser louvor, os assuntos abordados que rodeiam aí o Ministério do Louvor. Vai ser muito bom. Estaremos aqui com o Douglas, com a Franciele e com a Nathalie. Deus abençoe. Até quinta-feira.